Chegando por aqui para conversar conosco, meu querido amigo Emílio Kerber. Fala, Emilião, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli. Bom dia a todos os amigos da Rádio Auriverde Brasil. Emilião, hoje uma data que merece ser lembrada, não é? Pitoli, hoje, 27 de janeiro de 2025, há exatos 80 anos, o mundo estava descobrindo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial em relação ao Holocausto, aos campos de concentração. No dia 27 de janeiro de 1945, quando os russos avançavam em direção a Berlim, eles descobriram Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, que depois o mundo ficou sabendo que lá era um campo de extermínio onde 1.100.000 judeus morreram. Naquele dia, Pitoli, 7.000 sobreviventes foram encontrados, dos quais 500 crianças. Logo em seguida, mais 500 acabaram sofrendo e morrendo em virtude das condições que eles estavam, né? Então, eles estavam lá em estado cadavérico, né? E também os russos conseguiram descobrir ali pilhas e pilhas de corpos que estavam lá no campo de concentração, né? Um verdadeiro horror que a humanidade nunca pode esquecer, para que isso nunca se repita, Pitoli. Emílio, nós estivemos juntos em Jerusalém, no Museu do Holocausto, né? O que mais te marcou ali? Bom, Pitoli, no Museu do Holocausto, primeiro, a gente fica em silêncio ali, conforme a gente vai andando, a gente vai vendo aquelas cenas de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai se chocando, né? Mas o que mais me chocou, Pitoli, foi ver as roupas, os sapatos, as roupas das pessoas que estavam em um determinado ponto do museu, e que ali a gente vê que tinham pessoas que dali foram torturadas e mortas, né? E também, no final, quando a gente passa pelo Museu da Criança e a gente escuta aquelas vozes de chamada das crianças que haviam falecido. Isso aí foram momentos que me marcaram. Eu lembro também que a deputada Cris Lopes, que estava conosco, ela, no final na nossa saída, ela chorou muito, né? E eu lembro que todo mundo saiu muito impactado ali, todo mundo saiu com a cabeça baixa, da mesma forma que a gente saiu quando a gente visitou o kibbutz de Nir Oz, Pitoli. E você, Pitoli, o que te marcou lá? Obrigado, Emílio, por devolver a pergunta. Há dois momentos me marcaram muito ali, né? É claro que é uma comoção, o tempo todo você está sob uma forte emoção, choro que chega, o olho marejado, enfim. Mas dois momentos, Emílio. Quando o registro feito no gueto de Varsóvia, na Polônia, quando os judeus foram cercados na promessa de uma vida melhor e foram colocados dentro de uma área e eles recebiam algo em torno de 180 calorias por dia, né, para ingestão, 180 calorias por dia, meio pãozinho francês, era o que eles recebiam para sobreviver. E aí, dentro do gueto de Varsóvia, nós soubemos de duas histórias. Primeiro, quando eu entendi de fato o que era dilema, né? Um dilema, nossa, eu estou vivendo um dilema. Eu aprendi ali o que um policial sofreu quando ele teve que abordar um garoto de 6 anos que roubou esse meio pãozinho de uma senhora de 80. E aquele cidadão olhou e pensou: o que eu faço agora? Olha o que é dilema, né? O que eu faço agora? Eu tiro o pão, meio pão, único sustento desse garoto no dia, para devolver para uma senhora de 80 anos, ou, em função da idade, priorizo o garoto de 6 anos, né, e deixo com ele meio pãozinho. Isso chamou muito a minha atenção, é uma pancada doída. No mesmo gueto de Varsóvia, aquela imagem que a gente assistiu, Emílio,
daquele casal de irmãos, um menino e uma menina, a menina mais velha, a menina, vou chutar aqui, por volta dos seus 12 ou 13 anos, talvez, ah, e o irmãozinho, provavelmente com 6 7 anos de idade, o irmãozinho encostado, sentado no chão, encostado numa parede, numa grade, assim, me lembro da cena, e ela acariciando o rosto do irmão, né? E o irmão falece ali, de fome, de fome, né? Então, Inanição. inanição. Obrigado, Emílio. Aquela imagem me chocou, Eu lembro porque dessa imagem como se fosse hoje, Pitoli, também. Também, você tem um casal de filhos, Emílio, eu também tenho um casal é, de filhos, né? Imagine e, a Nicole fazendo, né? Ó, no teu garoto aqui, ó, no Lucas, ó, aqui, ó. Imagina isso, cara. Imagina isso. É um negócio, tamanha crueldade, tamanha maldade. E aí, Emílio, só para terminar, você quer falar sobre isso ou posso terminar do que me marcou? não, pode sim, eu só fui falar da palavra inanição aí, né? Obrigado, Emílio, obrigado. E aí, Emílio, por onde você também passou e chamou a tua atenção também, que era um lugar do Museu do Holocausto em Jerusalém, onde você caminha sobre um piso de vidro. E embaixo desse piso de vidro, sapatos dos judeus que foram levados para um campo de concentração. Qual o detalhe mais triste, qual a crueldade no ponto máximo aí? Eu não vou me lembrar o nome da cidade por onde esse trem passou, o trem passa, e os judeus são chamados, né, perseguidos que eram, eles foram chamados para ir para esse trem, que eles iam para um lugar da libertação. Eles foram levados ao erro, eles foram induzidos ao erro, seduzidos por uma mentira, dizendo que eles chegariam ao lugar prometido, né, que tudo seria diferente, que tudo seria bom, que tudo seria lindo, a salvação dos judeus. E o alemão do regime do bigodinho lá pede para que esses alemães, esses judeus, ou melhor, coloquem a melhor roupa, coloquem a melhor roupa, o melhor calçado para irem para esse lugar. E esse lugar era um campo de concentração. Isso já era 1944, ou seja, 5 anos depois do início da Segunda Guerra, ainda faltava informação para judeus perseguidos e eles caíam nessas armadilhas. Então, essa imagem que eu estou tentando descrever aqui, imagine um chão de vidro, sob o vidro, embaixo do vidro, calçados, os calçados, todos ali, né, todos com as marcas do tempo, mas de judeus que colocaram a sua melhor roupa para encontrar a terra prometida, a salvação, e foram levados para um campo de concentração, Emílio. Dois estou pontos que me tentando. marcaram demais. Eu vou recuperar essa imagem e vou mandar para o Edson para ele exibir logo mais aí, Boa, boa. Mas dos sapatos. muito bem lembrado por você, Emílio, a data de hoje. É um momento triste da humanidade que, infelizmente, continua a se repetir, Pitoli. A perseguição aos judeus continua. E você, Pitoli, assim como eu, nós somos testemunhas disso porque nós vimos o que aconteceu no dia 8 de outubro de Sete. 2023. Oi? 7 de 7 de, outubro. 7 de outubro. E aí, Pitoli, agora com esse negócio de cessar fogo, a gente ainda vê a imprensa criticando. E eu vi ontem, eu estava fazendo um giro pelos canais aí de notícias e vi ontem pessoas da imprensa, jornalistas que se dizem jornalistas, mas para mim são pseudo-jornalistas, criticando a reação desproporcional de Israel contra o povo na faixa de Gaza, sendo que eles não sabem o que deu causa àquilo e nós vimos o que deu causa, né, Pitório? Na verdade, eles sabem, né, Emílio? Mas são desonestos, né, intelectualmente falando, né? A gente precisa atacar, a gente precisa atacar Israel. Eles acabam usando dessa narrativa, triste narrativa, né? Eles são É. mentirosos, né, Emílio? São mentirosos, porque se contassem a verdade, a partir daquilo que a gente viu lá, né, em especial daquele filme dos 47 minutos, acho que teria que ter um momento, né, dentro daquele vídeo que Emílio e eu assistimos lá em Israel, aquele vídeo que foi exibido no Congresso americano, onde alguns parlamentares americanos saíram em estado de choque, né, saíram passando mal, com náusea,
Seria bom as pessoas assistirem o vídeo para entender o que aconteceu e ver se Israel cometeu alguma barbaridade ao reagir como reagiu. É isso aí, melhor. Achei as imagens, já estou baixando aqui no celular e mandando para o Edson. É mesmo? Achei as Do, imagens do, da nossa do visita museu? ao Museu do Holocausto. Já estou Ah, mandando para o Edson, para ele poder compartilhar com as pessoas isso aí que a gente vivenciou. mas, o Emílio, dos sapatinhos ali? Sapatinhos. Puxa Já vida, estou mandando aqui Emílio. para ele. Marcante, A marcante. gente vai falando, Pitoli, vai vendo as imagens aqui e vai resolvendo É, isso ao vivo, né? eu tô sem retorno de vídeo adequado, Emílio. Eu estou no improviso total aqui. Estou sem um retorno de vídeo adequado. Mas, o Edson, não sei se já tiver na mão, Já na hora que já tá com tiver, ele. o Edson dando o E ok. Pitoli, olha só o Hum. estado que as pessoas foram encontradas, né? Em Auschwitz. Uma pessoa que tinha em média 1,60 m, ela estava ali naquele momento com 20, 25 quilos. Imagina Pele e isso, né? osso. Praticamente só um esqueleto. E E o que os alemães, os nazistas, estavam fazendo conforme eles estavam perdendo a guerra? Eles destruíam os campos de concentração, plantavam até florestas, plantavam árvores nos campos de concentração, com o intuito de descaracterizar que aquilo lá era um campo de extermínio de seres humanos, né? Tamanha maldade, né? E a humanidade só ficou sabendo disso no final da Segunda Guerra, Pitoli. Tá na mão, Edson? Tá, já está rodando a imagem dos sapatinhos. Imagine você aí, as famílias eram levadas aí o piso de vidro, né, e ali os sapatos dos judeus que foram induzidos ao erro e levados para, em 1944, ou seja, 5 anos de guerra, né, eles acreditavam que poderiam ser salvos, e aí eles colocavam as suas melhores peças de roupa, seus sapatos. Então você vai ver que no meio tem sapatos de criança, tem sapatos com salto alto, né, sandálias, enfim, né, tudo comido pelo tempo, é claro, né? Mas o que a gente está mostrando para você aí é um pouco do Museu do Holocausto em Jerusalém, e esse ponto que é muito, muito, muito emocionante, porque 5 anos de guerra, a falta de informação, fazia com que judeus entrassem em trens buscando a terra prometida, a paz, e encontravam a morte. Emílio. Vitório, hoje nós temos dos 7.000 sobreviventes que estavam em Auschwitz, nós temos um pouco mais de 100 pessoas ainda vivas, né? Todas elas aí na faixa já dos 90 para 100 anos. E é uma história que, lamentavelmente, nós não podemos deixar de contar, temos que sempre lembrar para que, de fato, Pitoli, isso aí não se repita no futuro, porque a gente vê que muita gente ainda, o homem, o ser humano, ele ainda acaba cometendo muita violência e desumanidade com o próprio ser humano, né? E a gente vê isso até no dia a dia, assassinatos em pequenas ações que acabam gerando a perda de vidas, né? Falta de valor Emílio, à vida do próximo, Pitoli. o Vicente Mota, no chat do YouTube, está dizendo igual ao ônibus no 9 de janeiro, né? Quando os brasileiros, naquele ato de perfídia do Exército, foram colocados dentro de um ônibus, orientados que seriam simplesmente passariam por uma triagem e liberados para o terminal rodoviário de Brasília, só que na verdade foram levados para um outro modelo de campo de concentração, onde crianças passaram mais de 24 horas sem comer, sem trocar fralda, sem uma condição digna para dormir, e muitos, muitos brasileiros, pasmem os senhores, muitos brasileiros não se indignaram com aquelas imagens. Muitos brasileiros trataram como se mereceram, mereceram. A gente está falando de irmão de nação, de pátria. Emílio, é um absurdo, né? Então o Vicente Mota faz essa comparação oportuna, cada um com seu grau, é claro, né, de importância, mas certamente aquelas pessoas do 9 de janeiro foram levadas para um campo de concentração, né?
Pitoli, o que essas pessoas passaram lá no estádio da Polícia Federal em Sobradinho foi desumano. Tinham cerca de mais de 1.000 pessoas e apenas um banheiro. O janeiro, um mês extremamente quente no Distrito Federal, as pessoas sem poderem fazer refeições, muitas pessoas passando mal, pessoas desmaiando. Aquilo ali é uma página negra da história do Brasil, Pitoli, que a gente precisa ainda passar limpo, porque essa história não foi passada limpo e a gente tem que, em 2025, resolver esse problema da anistia. O Donald Trump voltou 4 anos depois e ele já anistiou todo mundo do 6 de janeiro, do episódio do Capitólio lá nos Estados Unidos. Eu espero que a gente não tenha que esperar o próximo presidente para ter que voltar e corrigir a nossa história, Pitoli. Que aconteça antes, Marim, da anistia. É o nosso desejo. Boa, Emilhão. Emilhão, e hoje a gente, várias informações, e dentre elas a questão dos deportados. 33º avião da gestão Biden e o primeiro relatado porque chegou aqui no Brasil já sob a gestão de Donald Trump. Lembrando que foram presos na gestão Biden, estavam à disposição de um juiz, por isso foram enviados só agora. A imprensa não está nem um pouco preocupada, Emílio, em passar essa vergonha, porque essa mentira já foi desmontada, Emílio. Então, olha, hoje de manhã eu estava no carro escutando notícias de uma rádio filiada à Globo aqui no Rio Grande do Sul, que era a única rádio de notícias que eu pego aqui de manhã, né, no carro. E aí, olha só, Pitoli, pasme, eles estavam falando do aspecto humano dessa questão relacionada à deportação. E aí eles começam a enviesar. E detalhe, eles estavam falando que eles não é questão de direita ou de esquerda, né, mas tem que ter o lado humano. Bom, vamos lá. Todo país ele tem que ter suas regras para que as outras pessoas que estão migrando para lá, elas possam entrar legalmente no seu país. E isso os Estados Unidos faz, porque logicamente os Estados Unidos é um dos países mais atrativos do mundo, porque lá ele tem oportunidades para todos que querem trabalhar. Né? É um detalhe importante que a gente tem que falar. E aí, Pitoli, essas pessoas elas estão sujeitas à lei americana. Você pode chegar nos Estados Unidos com visto de turista, por exemplo, que é um visto de 90 dias, mas depois que você vence, você fica ilegal no país. Né? E tem outras formas também com que essas pessoas que foram deportadas entraram lá. Algumas entraram literalmente de forma clandestina, atravessando a fronteira com o México. Outro detalhe, os Estados Unidos sempre fez isso de deportar ilegais, né? E isso não é novidade. Só que agora, com o Trump, isso virou notícia. E o Trump, ele fala, ele não é contra os imigrantes, ele é contra os imigrantes ilegais. Né? Tanto que a esposa dele é uma imigrante. E aí a mídia ela tenta distorcer os fatos e fala que o Trump ele é xenófobo e não quer saber de ninguém do exterior. Não, ele é contra a imigração ilegal, ele não quer que os Estados Unidos sejam uma porta de entrada de pessoas sem qualquer critério, né? Principalmente criminosos. Nós tivemos um brasileiro com 35 anos lá nos Estados Unidos que foi deportado agora. Ele é um criminoso, estava associado a organizações criminosas e a mídia brasileira tratando todas essas pessoas como coitadas, porque vieram algemadas nas aeronaves e tal. Se você está trazendo presos do seu país para entregar para o país de origem, você vai deixar ele, vai dar cafezinho, vai fazer festa para eles, dar espumante no avião? Não, você vai colocar eles em condições que eles não sequestrem o próprio piloto, os tripulantes da aeronave. Ainda mais nos Estados Unidos, que já sofreram com o 11 de janeiro. A gente não pode esquecer o que aconteceu no 11 de janeiro. Então, os Estados Unidos eles têm outra preocupação em relação à segurança quando envolvem pessoas a bordo de uma aeronave. Né? Vitoli, a gente só está acordando porque hoje a informação chega. Porque imagina se só chegasse a informação dessa aeronave que o Trump deportou durante o governo dele.
Emílio, eu estou olhando o chat, me perdoe, eu estou assustado aqui com a participação da audiência, Emílio, que está tratando a questão que abordamos agora, e você lembra dos 80 anos do Holocausto, né, da identificação daquele momento ali, em 27 de janeiro de 45, em Auschwitz. Muita gente falando sobre o 9 de janeiro aqui no Brasil. Uma comparação inevitável, claro, dentro de todas as proporções. A gente toma todo o cuidado do mundo, respeitando a dor do povo judeu, sem sombra de dúvida. Mas, Emílio, a revolta do povo no chat, né, com relação ao que aconteceu em Brasília, se equivale do ponto de vista da emboscada. Talvez esse seja o principal ponto, Emílio, do ponto de vista da emboscada das pessoas que estavam ali diante do quartel-general, na Praça dos Cristais, em Brasília, foram informados que não, pode ir, entra no ônibus, vocês vão passar por uma triagem, vão ser levados para a rodoviária de Brasília, imaginando que dali partiriam embora para suas casas, e foram levados para uma quadra. E é inimaginável, é inconcebível. Crianças que passaram 24 horas sem se alimentar, sem poder trocar a fralda, dormir adequadamente, em função da ordem de um ditador, de um tirano, cumprida por alguém que escolheu praticar o crime de perfídia, Emílio. Pitoli, o pessoal está me corrigindo ali. Eu acho que eu falei 11 de janeiro, mas é 11 de setembro de 2001, né, o Dia Eu das não ouvi, Emílio. Mulheres. E não, mas o pessoal é bom que o pessoal está sempre ligado aqui. Eu estou olhando as mensagens também. Aí você pode repetir a sua pergunta, Pitoli, que eu estava olhando ali a Não, mensagem que é bem me não, distraído. Emílio. Não, a gente atento ao chat, que é fundamental. Não, falando sobre o que esses fizeram, Emílio. Né? O tirano que decide, né, levar os brasileiros para aquela situação na quadra da Polícia Federal, e quem decide cumprir a ordem, Emílio. É inimaginável, é inconcebível, Emílio. Pitoli, da mesma forma, os soldados alemães e o povo alemão acabou se envolvendo na Segunda Guerra e perseguindo os judeus, né? Então, o que muda é o tempo e o local, mas as pessoas acabam sendo induzidas ao erro. Eu tenho certeza, Pitoli, que muita gente que acabou fazendo e participando, os motoristas de ônibus, as forças de segurança, elas fizeram isso porque elas tinham que cumprir ordens. Mas o problema maior, Pitoli, é na cabeça daquelas pessoas que tomaram a decisão de fazerem os atos em relação à prisão das pessoas lá do 9 de janeiro. E, Pitoli, só para complementar aquela questão da deportação, a Colômbia, o presidente colombiano, o Gustavo Petro, ele se negou a receber os deportados, mas rapidamente a Colômbia já voltou atrás. Por quê? Porque os Estados Unidos falaram, então nós vamos fazer sanções em relação a vistos, nós vamos aumentar a tributação aqui, e aí eles sentiram o peso da mão do tio Sam, Pitoli. Exatamente, exatamente. O corajosão Petro deu no que deu. Já roeu a corda, Milhão.